Quero trazer uma palavra para o seu coração. Quantos aqui têm sonhos? Quantos têm sonhos? Todos vocês têm sonhos. A pergunta que eu quero começar para você nessa noite é: o sonho é seu ou é de Deus? Porque tem muita gente que tem sonho, mas o sonho é dele. E na justificativa do sonho ser dele, ele fala assim: é sonho de Deus. Na realidade, você nunca perguntou se esse sonho é de Deus, mas você fala que tem o sonho. E às vezes Deus tem sonhos para nós, Deus tem planos para nós, Deus tem um futuro preparado para nós, mas nós estamos tentando viver aquilo que nós desejamos, aquilo que nós sonhamos para nós mesmos. O futuro que Deus preparou para você já está pronto. Você não pode ter medo do seu futuro. Deus está te esperando lá, está pronto o seu futuro. Ele sonhou para você. Agora, existe uma caminhada entre o sonho e o cumprimento, e a promessa. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Porque durante esse período do sonho que Deus coloca no seu coração, com a realização e a confirmação desse sonho, existe uma caminhada. E essa caminhada faz com que eu tenha que ter atitudes. Porque o que me faz viver os sonhos de Deus na minha vida são as atitudes corretas durante a caminhada. Então eu quero falar hoje sobre você ajustar as suas atitudes para que você possa viver os sonhos de Deus. E nós vamos ler livro do Gênesis, capítulo 37, do verso 1 ao 5. Gênesis capítulo 37, do verso 1 ao 5, o texto diz o seguinte: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o registro dos descendentes de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Algo que eu quero começar dizendo para você: quando Deus coloca um sonho no seu coração, você precisa tomar cuidado para com quem você compartilha esse sonho, porque muitas pessoas não vão compreender o sonho que Deus colocou no seu coração, principalmente os mais próximos. José compartilha o sonho com seus irmãos, e os seus irmãos passam a odiar José ainda mais. Eu tenho certeza que aqui tem muitas pessoas que têm sonhos, e que quando compartilharam os seus sonhos, foram taxados, ou sonhos que Deus colocou no seu coração, foram taxados de loucos, foram taxados de doidos, de sem noção. Mas quem não compreende o propósito de Deus para a sua vida, nunca vai entender o sonho que Deus colocou no seu coração. Eu vejo a história da Family, quando o Mac veio de Londres. Ele saiu de lá dia 9 de janeiro de 2021. O início da Family, ele posta esse vídeo sempre. Eu lembro que quando o Mac veio, com certeza muita gente falou assim: é doido, é maluco, não tem nada a ver, não vai prosperar. Olha o sonho de Deus realizado, porque quem não entende o propósito nunca vai compreender o que Deus coloca no seu coração. E a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 50, no verso 26, que José morreu com 110 anos. E esse texto começa dizendo que José tinha 17. Agora, o que eu quero que você compreenda nessa noite é: José viveu um relacionamento verdadeiro com Deus. O que eu disse? Relacionamento. Isso significa que eu não posso ser alguém que só vem à igreja no domingo, só me relaciono com Deus no domingo ou no dia do culto. O culto termina no domingo, mas amanhã você continua se relacionando. Terça-feira você continua se relacionando, porque é um relacionamento. É você com Deus todos os dias da sua vida. E aí José vive esse relacionamento com Deus. A história de José, as vitórias de José, as lutas, as batalhas, são provas de que Deus estava com José, mesmo nas adversidades. E aí, através dessa história de José, eu aprendo que o compromisso com Deus é a nossa identidade em qualquer lugar.
O seu compromisso com Deus tem que ser a sua identidade em qualquer lugar. O seu compromisso com Deus não pode ser revelado só entre os irmãos, só na igreja. O seu compromisso com Deus precisa ser a sua identidade no seu trabalho, na sua universidade, na sua escola, nos seus relacionamentos. Ou seja, a sua identidade precisa revelar a Deus em todos os lugares. E isso nos leva a viver em função da vontade divina, vontade de Deus, e priorizar o reino acima de todas as coisas. Porque quando José se relaciona e Deus está com ele durante a caminhada, José faz o quê? Ele vive em função da vontade e ele prioriza o reino acima de todas as coisas. Então eu quero falar com vocês rapidamente sobre algumas atitudes que nós precisamos ajustar para poder viver os sonhos que Deus tem na nossa vida. Tem alguém aqui que quer viver os sonhos de Deus sobre a sua vida? Então profetiza para 2 ou 3, fala assim: os sonhos de Deus se cumprirão sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mas ajuste as suas atitudes. Primeira atitude que José teve na sua caminhada foi uma atitude muito simples, chamada obediência. Repita comigo, fala assim: obediência. A obediência, ela abre as janelas dos céus, ela atrai o favor de Deus. Agora, por que eu estou falando que a obediência é atitude? Porque se for obrigado, deixa de ser obediência e passa a ser obrigação. Por isso que o texto de Isaías, capítulo 1, versículo 19, o texto diz o seguinte: se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. A Bíblia, ela é intencional em tudo que ela coloca para nós. Por isso que o texto está falando, se quiserdes e me obedecerdes. Porque a obediência é uma atitude. E um dia eu vi uma frase que a atitude é uma pequena coisa que faz uma grande diferença. Então, se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Tem muita gente que está aqui falando assim: Deus, eu quero que a minha empresa prospere, eu quero que a minha vida prospere, eu quero viver os sonhos do Senhor na plenitude, mas não quer obedecer. Não quero um caminho de obediência. Mas nessa noite o Senhor me mandou aqui para dizer para você que você vai se posicionar em atitude, vai olhar para o Senhor e falou assim: eu quero caminhar em obediência, porque eu quero viver os sonhos que o Senhor tem preparado para mim. Meu pai foi pastor aqui em Goiânia durante muitos anos. E antes da gente ir para Londres, meu pai era pastor no Conjunto Veracruz. E lá no Veracruz, eu sempre fui da área do louvor. Eu não queria ser pastor, né? Essa era a última opção para a minha vida. Eu queria cantar. E eu fiz muitas amizades. E quando eu fui para Londres com meu pai para poder plantar a igreja lá em 2002, passou-se um tempo, eu liguei para um amigo meu daqui de Goiânia, um guitarrista, e falei assim: mano, você não quer vir para Londres para me ajudar? Vamos gravar um CD aqui, vamos montar um ministério de louvor e tal e tal. E aí, eu falei para ele assim: só tem um problema. Se você vier para Londres, você não vai poder tocar secular. Ele era muito bom, pertencia a uma igreja relevante aqui em Goiânia na época, isso é em 2004, 2005. Só que ele tocava na igreja e tocava secular. Preste atenção, não estou aqui para falar sobre isso, eu estou contando a minha experiência, tá bom? É a minha experiência. Eu falei para ele assim: eu preciso que você venha, só que aqui na igreja você não pode tocar secular, você vai ter que tocar só na igreja. A gente vai te dar uma pequena ajuda de custo e tal, mas você vai trabalhar. Eu achei que ele não ia aceitar o convite, mas ele aceitou o convite. Nós compramos as passagens, levamos ele, a esposa e um filho. Chegou lá em Londres, ele falou assim: vou trabalhar de quê? Eu falei: você vai trabalhar de DJ. Ele falou assim: mas DJ? Você falou que eu não posso tocar? É porque DJ é a forma como a gente chamava os lavadores de prato de restaurante. Se você não entendeu, fica sem entender. Só que ele não arrumou emprego no restaurante, ele arrumou emprego em uma construção. Foi trabalhar na construção. Depois de 3 anos, 2008, 2009, a crise financeira que atingiu muitos Estados Unidos e a Inglaterra, ele perde o emprego, a esposa perde o emprego, os dois ficam desempregados. Eu não sabia. Um dia estou lá na igreja ministrando louvor, estou vendo que ele está de cabeça baixa, estou vendo que ele está triste. Fui conversar com ele, falei assim: depois do culto vamos trocar uma ideia. Ele falou: tá bom. Acabou o culto, no corredor central assim, fui conversar com ele, falei assim: mano, o que está acontecendo? Ele falou assim: olha, 2 semanas atrás eu perdi o emprego, você sabe? Eu falei: não sabia não. Ele falou assim: pois é, tanto eu quanto a minha esposa estamos desempregados. E nós não temos dinheiro para pagar o aluguel.
Nós não temos dinheiro para comprar comida para nossa casa. Está faltando comida aqui em casa. Eu não tenho dinheiro para comprar uniforme para meu filho começar a estudar. Quando ele falou isso, eu achei que ele estava para pedir uma ajuda financeira para a gente. Mas a gente já dava o que a gente podia, a igreja era muito pequena. Quando ele terminou de falar isso, ele olhou para mim e falou assim: hoje eu recebi uma ligação. Fulano de tal, da boate tal, me fez uma proposta para me trabalhar sexta, sábado e domingo à noite lá. Só que eu falei para o cara que domingo eu toco na igreja. Aí ele pegou e falou assim: não, então faz o seguinte, toca à tarde. E aí você sai da boate e vai para a igreja. Deixa eu te falar, obediência. Quando Deus requer obediência, o diabo sempre vai oferecer uma opção, mas Deus não aceita meia obediência. Aí ele olhou para mim e fez aquela pergunta que todo pastor ama. Ele olhou para mim com os olhos cheios de esperança e falou assim: o que você acha? Eu falei assim: a minha resposta para você, como você me perguntou, é não. Mas você obedece se você quiser. Porque a obediência não é imposta. Ela é decidida, é uma atitude. Ele desceu as escadas da igreja, foi embora para a casa dele. Chegou lá na casa dele. Pensei, né? Quando ele foi embora eu pensei assim: perdi o meu guitarrista, perdi a minha líder de louvor, acabou o sonho de CD, tudo. Ele vai embora. Sentado no sofá da casa dele, o telefone toca, era o cara da boate. Falando assim: ei, você vai começar no final de semana? Se você for começar no final de semana, você tem que ensaiar na terça. A resposta dele foi simples: meu amigo, eu conversei com o meu pastor. E o meu pastor disse que é para mim não aceitar. Eu vou obedecer o meu pastor. Passa esse emprego para outro. Deus te abençoe. Desligou o telefone. Quando ele desligou o telefone, ele começou a chorar, sentou no sofá da casa dele. Pegou um violão e Deus deu uma canção para ele. Vou falar a letra da canção. A canção que Deus deu para ele é a seguinte: do que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Não quero perder tempo com coisas tão banais. Eu quero estar no centro da tua vontade e quero te adorar de todo o meu coração. Senhor, eu quero estar em santidade e quero declarar para todo mundo ouvir que, Senhor, eu vim aqui só para te adorar. Senhor, eu vim aqui só para te exaltar. Senhor, quero dizer que eu te amo, eu te amo. No outro dia, eu fiz uma compra para poder levar para a casa dele, porque eu fiquei preocupado. Fiz uma compra como nunca tinha feito nem para minha casa. Só que quando eu cheguei na casa dele, tinha saído, estava acabando de sair um empresário da igreja. A gente não tinha muita gente, tinha um empresário lá que trabalhava na área de construção. Saindo da porta da casa dele, só cumprimentei, parei, bati na porta, ele abriu a porta, já estava em lágrimas. Eu falei assim: o que aconteceu? Ele falou assim: ele veio cá e pagou o meu aluguel atrasado e mais um mês de aluguel. Aí eu abri o porta-mala do carro e falei assim: então eu também vim te trazer umas compras. Aí descemos todas as compras, peguei uma oferta, um dinheiro, dei para ele comprar o uniforme que ele precisava para o filho estudar. Mas o mais importante, 2009, ele estava ilegal com sua esposa. 2009, final de 2009, o governo britânico altera uma lei de família, de imigração de família. Ele dá entrada com a esposa. Pouco tempo depois, se legalizaram. Hoje são cidadãos britânicos. O que eu quero dizer para você é que quando você decide obedecer, Deus é capaz de mudar a lei do país para poder te abençoar. Quando você decide obedecer, o favor dos céus vem sobre você. Por isso que o texto de Isaías fala assim: se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Se a partir de hoje você decidir obedecer, a sua empresa vai começar a viver o melhor tempo. A sua vida vai começar a viver os melhores tempos. A sua família vão começar a viver os melhores tempos. Por quê? Porque a obediência atrai o favor de Deus. José era obediente. Pastor, por que José era obediente? A Bíblia fala que José pastoreava o rebanho do seu pai com seus irmãos e trazia má fama dos seus irmãos ao seu pai. Significava que mesmo no campo havia regras e José seguia as regras e os seus irmãos não. Ou seja, a obediência atrai o favor de Deus. Olha para alguém que está ao seu lado e fala assim: seja obediente, você vai ver o que Deus é capaz de fazer. José é odiado pelos seus irmãos, vendido como escravo. E como escravo ele vai parar na casa de um homem chamado Potifar. E aqui está a segunda atitude que eu e você precisamos aprender. José chega na casa de Potifar como um escravo. E a Bíblia diz que em pouco tempo José se torna o mordomo principal da casa de Potifar. Eu nunca vou me esquecer, em 2001, faz tempo, 2001, primeira vez que eu vi o Mac pregar, numa igreja ali na cidade de Jardim. A pregação dele foi sobre Labão. 2011, levamos o Mac no congresso de jovens
lá da nossa igreja, acho que foi 11 ou 12, acho que foi 2011. E ele pregou uma mensagem que ele talvez não lembre, não prega ela mais, mas eu nunca vou esquecer, sobre a dona Poti. Você lembra disso ou não? Da dona Poti? A mulher do Potifar? Você lembra mesmo? A mulher do Boitifar. Não, mas naquela época você chamou ela de dona Poti. Foi. Hoje é o Boitifar, né? Entendi. Pois é. O que isso tem a ver com a mensagem? Nada. Tem nada a ver. Mas o que eu quero mostrar para você? Ele vai trabalhar na casa de Potifar. Trabalhando na casa de Potifar, ele revela a segunda atitude que eu e você temos que ter para viver os sonhos de Deus. Qual atitude, pastor? Atitude de excelência. Repita comigo bem forte, fala excelência. Por que excelência? Porque excelência é o padrão do céu. E a Bíblia diz que de lá nós viemos e para lá nós tornaremos. Então quem veio do céu precisa carregar um padrão de excelência, porque excelência é o padrão do céu. José era excelente em tudo que ele fazia. O significado de excelência é bem feito, bem acabado, primoroso. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, o texto diz: tudo que vier a sua mão para fazer, faça com toda a sua força. Eu e você precisamos fazer com excelência. Não é só quando alguém está vendo. O pastor Mark está na igreja, então eu faço com excelência. O meu patrão está vendo, então eu faço com excelência. Não, quem tem atitude de excelência, ele não precisa de ninguém estar vendo. Isso já é nele, já é DNA dele. Ele faz tudo bem feito, ele faz tudo com excelência. E aí eu me lembro, nós chegamos em Londres em 2002. Eu tive a graça de aprender a tocar, a falar inglês, graças a Deus. E a gente compartilhava a igreja com uma igreja inglesa. E a gente fazia os cultos no domingo à noite, eles faziam no domingo de manhã. E o pastor Ian Christensen, o Mark conheceu o Ian, um dia chegou lá na igreja e viu eu ministrando, gostou, falou assim: legal esse cara ministrando e tal. Chegou em mim e falou assim: queria te convidar para ministrar na New Life uma vez por mês. Eu falei: rapaz, vai dar ruim esse negócio. Mesmo falando inglês, você fica com medo de falar, né, em público, né? A gente tem essa... Mas eu aceitei o desafio. 2 anos se passaram eu ministrando na New Life uma vez por mês. Um dia eu cheguei lá para poder ministrar, o pastor Ian Christensen vira para mim e fala assim: Éder, hoje você não vai ministrar aqui. Aí eu pensei: poxa, eu fiz alguma coisa de errado. Ele falou assim: eu vou pregar numa igreja e você vai comigo. Aí eu falei: tá bom. Eu pensei que era uma igreja pequenininha. As igrejas hoje, britânicas lá na Inglaterra, são um monte de velhinhos. Tá acabando, infelizmente. E eu entrei dentro do carro com o pastor Ian, e ele foi dirigindo, e a gente conversando. Aí ele parou atrás de um galpão gigante. Quando ele parou o carro, saiu uma portazinha assim, um obreiro, moreninho, africano, deu para perceber, uma gravatinha preta, camisa branca por dentro, cinto, calça preta, o sapato brilhando. E ele já chegou cumprimentando: hi, how are you? Tal, me segue aqui. E o pastor Ian foi na frente, eu atrás, aí entramos por uns corredores. Aqui no fundo até lembra isso, parece isso, entrando pelos corredores e tal. E eu estou escutando uma música. Falei assim: gente, os jamaicanos estão fazendo festa logo cedo aqui. E eu pensei que era uma salinha dentro daquele complexo, né? Um negocinho assim de meia dúzia de gente. De repente esse rapaz abre uma porta, mais ou menos igual àquela, e eu saio no altar. Quando eu olho para a igreja, é uma igreja de 6.000 pessoas. Aqui cabe 3.500, 4.000. Lá cabia 6.000 pessoas. KICC, Kingsway International Christian Center, pastor Matthew Ashimolo, um pastor nigeriano. A maior igreja da Inglaterra. Quando eu cheguei no altar, o pastor Matthew estava no altar, veio cumprimentar eu e o pastor Ian. Cumprimentou o pastor Ian e virou para mim: hi, pastor Éder. Eu falei assim: hi, how are you? Fine, thank you. Toda aquela formalidade. Aí ele falou assim: o pastor Ian me falou muito bem de você. Você vai ministrar o louvor, você vai cantar 30 minutos. Quando ele falou 30 minutos, meu desejo era sair correndo, assim, desesperado. Eu pensei que ia cantar 2 músicas para um monte de velhinho. Aí ele falou assim, a coisa mais legal que eu já ouvi na minha vida. Ele falou assim: o seu tempo, o seu time vai estar na televisão. Tinha uma televisão assim no altar. Ele falou assim: o seu time vai estar lá na televisão. Você não pode passar do tempo, porque o nosso culto é transmitido ao vivo pela Skype a 190 países. Oh, Jesus, eu nunca vou esquecer desse dia. Aí eu cheguei na galera da banda,
Né, tecladista? Você tá bem? Cheguei na galera da banda e falei assim, deixa eu ver o repertório de vocês aqui, vamos escolher 4 músicas. 4 músicas dá pra gente tocar em meia hora. Vou escolher 4 músicas, aí escolhi 4 músicas. E aí chegou na hora do culto começar. Cadê o violão aqui? Eu vou precisar do violão aqui. Corre aí. Escolhemos as 4 músicas, na hora do culto começar, a igreja lotada. E aí você percebe que só tinha africanos na igreja, porque os nossos irmãos usam as roupas super discretas, muito legal as roupas deles e tal. Obrigado. E aí, eu falei assim, vamos começar então, né? Vamos cantar e tal. Cumprimentei o pessoal ficou de pé. Eu já tinha conversado com a banda e falei pro pessoal assim, ó, eu vou começar com violão, vocês vão entrar nessa parte e tal, e tal, e tal. Aí eu comecei a cantar. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain firm beneath my feet. O refrão dizia, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Your love makes me sing, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Your love makes me sing. Essa era a hora que o baterista entrava. O baterista, que não era o Otoniel, né, meu amigo, fez aquela frase africana. E aí a música entrou com a banda. Quando a música entrou com a banda, esse povo abaixou e pegou uns tambores e uns pandeiros debaixo do banco. E as nossas irmãs africanas, pequenininhas, elas começaram a rebolar uma dança lá e eu dei uma crise de rir no meio do culto. Eu nunca vou esquecer isso, está gravado na minha mente. O povo cantando e celebrando, e eu aqui. E eles achando que eu estava na unção. Mas não estava. Estava rindo. Aí depois de 15 minutos eu olhei para o relógio, já tinha passado 15 minutos. Eu não sou o David Keelan, não, o Antônio Cirilo, mas eu demorei 15 minutos numa música só. Aí eu terminei a música. Your love makes me sing. Bom, quando eu terminei a música, eles vinham dando cambalhota assim, dando estrelinha no meio dos corredores, jogava menino pra cima. E eu falei assim, gente do céu, que igreja é essa? Aí eu olhei pro pessoal da banda e falei assim, ó, corta a terceira música, a segunda música, vamos pra terceira música. E a terceira música era How Great is Our God. Sing with me, how great is our God. And know you see how great is our God. Quando eu comecei a cantar essa canção, uma presença, um poder desceu naquele lugar de uma forma sobrenatural. Mas a presença era tão grande que o povo deitava no chão, com o rosto no chão. Eu que estava dando uma crise de rir, agora estou dando uma crise de choro, por causa da presença sensível naquele lugar. Quando eu olhei para o relógio, já estava piscando assim, ó, time's up, vermelho. Só que eu olhei para o pastor Mafia Shimolou, ele estava de cara no chão. Olhei para o pastor Ian, prostrado no chão. A música foi 1 hora cantando How Great is Our God. 1 hora. You're the name above all names. 1 hora cantando essa canção. De repente o som foi abaixando. Eu já estava ajoelhado. E foi pairando um silêncio na casa. Lá eles respeitam muito isso, o silêncio e o Espírito Santo falando aos corações. E aí nesse silêncio a gente escutava pessoas chorando, algumas pessoas falando em línguas. E aí no meio daquela multidão, alguém começou a cantar lá no fundo. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Você pode dizer, então minha.
Diga: grandioso és tu, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és. Depois dessa música foram mais 40 minutos o povo cantando só essa canção. Não teve pregação naquela manhã. O culto acabou. Eu entrei para a sala, o pastor Máfio se recompôs, chamou a gente, entrei para a sala. Eu ainda chorando, virei para o pastor Máfio e fiz a seguinte pergunta: pastor, o que tem nessa igreja que eu nunca vi nada igual? Que presença é essa? Ele colocou a mão no meu ombro, me chamou de filho, Sano, e falou assim: aqui na minha igreja, 90% do meu povo é africano. E ele citou uma lista de países: Senegal, Costa do Marfim, Togo, Camarões, Nigéria. E ele falou assim: muitos dos nossos membros aqui têm o seu corpo mutilado por causa do Evangelho. Muitos dos nossos membros aqui perderam familiares por causa do Evangelho. Muitos dos nossos membros tinham que andar 50, 60 quilômetros a pé para participar de um culto. Tinha gente aqui que tinha que fazer culto no meio do mato, escondido, dentro de bueiro. Aqui, filho, eles adoram a Deus com excelência, pela liberdade que eles têm de vir à casa do Senhor e entregar a sua melhor adoração. Você tem liberdade de vir à casa do Senhor. Aí quando chega aqui, na hora do louvor, você fica olhando para o relógio, você fica olhando para... Deixa eu falar uma coisa para você: quando você entrar nessa casa, entrega a sua melhor adoração, entrega o seu melhor louvor, entrega o seu melhor culto, entrega a sua melhor oferta. Faça o melhor para Deus, porque a excelência é o padrão do céu. Olha para alguém que está ao seu lado e fala assim: adore ao Senhor com excelência. Se for para aplaudir o Senhor, aplauda com força, porque Ele é digno, com excelência. A gente fica preocupado: passou da hora, não cantaram a música que eu queria. Deixa eu falar, toda vez que você vier, entregue a sua melhor adoração, seu melhor culto. Seja o melhor marido, a melhor esposa, o melhor funcionário, o melhor patrão. Seja excelente em tudo que você faz. José era esse cara, ele era excelente em tudo. Só que a Bíblia fala que José, mesmo assim, acusado injustamente, vai parar numa cadeia. Aí eu vou encurtar a história para que você, para pular já para outra parte. José, depois, Faraó tem um sonho, José interpreta o sonho de Faraó, e Faraó então coloca José como governador do Egito. A obediência e a excelência, ela não te livra das provas, mas ela te leva para o lugar que Deus quer colocar você. Aí quando José chega e se torna governador, José revela para mim a terceira atitude que eu e você precisamos ajustar. Repita comigo bem forte, fala: nobreza. José revelou nobreza. Quando o Espírito Santo me deu essa palavra, eu pensei que essa palavra nobreza se referia ao ambiente onde eu vivia. Ambiente de monarquia, os nobres, os lords. Eu pensei que era esse tipo de coisa. Tipo, eu já comecei a pensar assim: Deus vai te colocar entre os governadores, entre os governantes. Só que o Espírito Santo foi sensível, não é sobre isso que eu estou falando. Aí eu fui para o dicionário. Realmente, o significado da palavra nobreza tem sim alta sociedade, realeza, tem tudo isso. Mas tem uma segunda linha de interpretação da palavra nobreza, e é essa que me pegou. Primeiro, nobreza revela elevação moral. O que significa isso? Quem é nobre não precisa puxar tapete de ninguém, falar mal de ninguém, pisar em ninguém para chegar onde Deus quer que ele chegue. Isso é elevação moral. Tem muita gente que quer chegar hoje nos lugares, mas ele quer fazer puxando o tapete das pessoas, falando mal dos outros, pisando nos outros. Mas nessa noite Deus está levantando uma geração que sabe o que é ser nobre, e sabe que se Deus prometeu, Deus vai te colocar aonde Ele te prometeu. Segundo significado da palavra nobreza: generosidade. Quem é nobre é generoso. Você já viu pessoas generosas? A gente não fala assim: nossa, que ato de nobreza, que coisa incrível. Eu estava vendo aqui esse vídeo da igreja hispana aqui, o nome do ministério é Los Hermanos. Que coisa incrível. Isso é um ato de nobreza da liderança dessa igreja, é um ato de nobreza da própria igreja, e é um ato de nobreza sua em contribuir para que tudo isso aconteça.
Deus vai levantar uma geração de pessoas nobres que não vai ter problemas em abençoar essa casa, para que essa casa seja bênção para essa cidade. Essa igreja, ela é para a cidade, não é para fazer reino próprio, não, ela é para a cidade. Talvez você entrou aqui falando assim: eu não contribuo, eu não gosto desse negócio. Deixa eu falar, que o Espírito Santo te convença e te torne hoje uma pessoa nobre, porque quem é nobre é generoso. É generoso. Terceira linha, ou terceira palavra que a palavra nobreza revela, é grandeza de alma. Repita comigo, fala: grandeza de alma. O que significa grandeza de alma? Eu também fiquei perguntando para o Espírito Santo, e aí o Espírito Santo me fez lembrar de um testemunho do meu pai. Meu pai, um dia em casa, madrugada, 3 horas da manhã, ele recebe uma ligação de um pastor. E quando o meu pai atendeu, meu pai era o único pastor que atendia telefone de madrugada lá em Londres, tá? A minha mãe ficava maluca, mas meu pai atendia o telefone qualquer hora que você ligasse. O pastor falou para meu pai assim: eu fui despejado do quarto que eu estava, e se o senhor não me socorrer, eu vou morrer de frio, porque ele estava na rua, e a temperatura estava maravilhosa, -2 graus, nevando, estava uma coisa... Minha mãe do lado, já olhando, falando assim: você não vai, você não vai, você não vai. Aí meu pai perguntou: aonde você está? Aí ele falou: estou em tal lugar. Meu pai foi lá buscar ele. Quando meu pai chegou com o pastor, minha mãe já tinha feito comida, já tinha preparado o sofá, porque é assim, né? As mulheres ficam bravas, mas depois elas são generosas, né? E aí, o pastor se alimentou, se aqueceu, deitou no sofá e virou para o meu pai e falou assim: pastor, eu vou ficar aqui uma semana. Depois de uma semana eu vou arrumar um emprego, ou durante essa semana eu vou arrumar um emprego, vou procurar um quarto para mim. Obrigado por me socorrer. Pois é, ele ficou 6 meses lá em casa. Você já tentou ajudar alguém que falou que ia ficar uma semana e ficou 6 meses? Pois é, ele ficou 6 meses lá em casa. E aí um dia ele falou para o meu pai assim: me ajuda a trazer minha esposa para mim te ajudar no ministério. Meu pai falou: tá bom. Meu pai deu uma carta, convite para a esposa dele para vir com os 2 filhos. A esposa dele chega na imigração, fala algum problema, alguma coisa que não deveria falar, é deportada. Ela e os 2 filhos. Ele ficou desolado. E o meu pai, em um ato de nobreza, chegou nele e falou assim: fica tranquilo, eu vou te mandar para o Brasil, você vai tirar visto e você vai voltar legalmente com você e toda a sua família. Ele comprou a passagem, veio para o Brasil. O visto demorou 6 meses para poder sair no Rio de Janeiro. O visto demorou 6 meses. Quando o visto saiu, na semana dele voltar para Londres, teve uma divisão na igreja. Nós tínhamos 100 membros, saiu 50. Eu fiquei doido. Meu pai muito tranquilo, porque meu pai falava assim: se saiu é porque não era nosso, se está com a gente é o que Deus nos deu. Então, meu pai muito tranquilo. Chegou no dia do pastor chegar, meu pai vai para o aeroporto buscar o pastor. 9 horas esperando, meu pai me liga e fala assim: Éder, tem como você vir aqui no Heathrow? Porque o pastor não apareceu, eu não sei se ele está sendo preso pela imigração. Vem cá para você ligar para a imigração. Meu pai não falava inglês. Aí peguei o trem, fui lá para o Heathrow. Cheguei lá, peguei o telefone, liguei para a imigração. Falei: estamos esperando fulano de tal, assim, cidadão brasileiro e tal. O cara falou assim: me dá aí 2 minutos. Aí voltou o oficial da imigração e falou assim: não tem ninguém, nenhum brasileiro sendo retido. Desligou o telefone, falei para meu pai: não, ele não está aqui. Meu pai: liga de novo, pega outro agente. Liguei de novo, a mesma resposta. Aí meu pai falou assim: mas será que ele perdeu o voo? Nessa época não tinha WhatsApp, será que ele perdeu o voo? Será que aconteceu alguma coisa? Então vamos embora, que ele vai entrar em contato. Quando nós estamos saindo do aeroporto, o telefone do meu pai toca. Era o pastor. Quando meu pai atendeu, ele falou assim: pastor Seninho, o senhor está aí no aeroporto? O senhor foi me buscar? Meu pai falou: sim, ué, cadê você? Ué? Onde você está? Ele falou assim: não, pastor, eu já cheguei. Ele tinha adiantado a passagem dele 2 dias. E ele chegou e foi ser pastor dos 50 que saiu da igreja do meu pai. Vocês ficaram surpresos? Eu vi meu pai chorar de uma forma como eu nunca tinha visto meu pai chorar, dentro do carro. Meu pai foi chorando em silêncio até a nossa casa. 1 mês depois, tinha uma ceia. E o meu pai virou para mim e falou assim: canta aquela música que eu gosto. Você deixa eu usar aí o seu teclado? Você vai ser meu pedestral aqui. Isso aqui não estava no script não, inventei agora, tá? Não precisa de fone não. Meu pai falou: canta a música que eu gosto. Eu falei: tá bom, pai. Era ceia. A música era essa música aqui, ó. Eu ando com meu Deus na rua. Quando chego em casa, Ele está comigo.
Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo digo: eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo atarefado sempre estou ligado, e eu não abro mão da presença no partir do pão, em cada comunhão. Graças por tudo, sou de Jesus. E eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é que me guarda, tua misericórdia me sustém. E eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é que me guarda, tua misericórdia, Deus, que me sustém. O refrão da música diz o seguinte: Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar. Oh, Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar, oh Deus. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar. Quando eu terminei de cantar essa canção, meu pai estava aos prantos na igreja. E naquela noite ele pregou uma palavra sobre amor e perdão. Ceiamos, e quando acabou a ceia, meu pai virou para mim e falou assim: chama 2 obreiros e vamos ali comigo. Eu falei: ali aonde? Ele falou: chama 2 obreiros e vamos ali comigo. Chamei 2, entramos dentro do carro, meu pai dirigiu o carro, parou na porta da igreja do pastor. Gente, eu estufei o peito de pomba assim, falei assim: hoje eu vou brigar, vou dar porrada para tudo lá. Meu pai entrou na igreja, nós fizemos aquela formação de tipo assim, né, atrás, assim, como se fosse segurança. Quando o pastor viu meu pai, o pastor ficou branco. Aí aqueles abençoados, né, para não dizer outra coisa, os abençoados que tinham feito a divisão e saído da igreja, quando viram meu pai também já ficaram atrás do pastor. Quando eu olhei aquilo, irmão, eu falei assim: isso aqui vai ser um free for all, tipo todo mundo brigando com todo mundo, vai dar jornal, vai ser preso. Mas eu queria brigar, eu queria. Aí meu pai chegou na frente do pastor: pastor Rafael, corre aqui, corre aqui. Meu pai chegou na frente do pastor, o pastor sem palavras: você é gente boa, tá? Vem cá. Meu pai chegou na frente do pastor, estendeu a mão e falou assim: eu vim aqui te pedir perdão. Quando meu pai falou eu vim te pedir perdão, eu saí de trás do meu pai e falei assim: o quê? Eu já fiquei atrás do pastor. Falei: meu pai está ficando louco. Eu vim aqui te pedir perdão, porque nós vamos morar no mesmo céu. No meu coração não é lugar de rancor, de raiva. Me perdoa se eu te fiz alguma coisa, me perdoa se eu te falei alguma coisa, me perdoa por qualquer coisa que eu te fiz, mas eu também quero liberar perdão sobre a sua vida, porque nós vamos morar no mesmo céu. E os dois se abraçaram e choraram. E enquanto eles estavam abraçados chorando, aí eu já estava chorando também. Depois daquele dia, nós experimentamos um mover sobrenatural na igreja, de crescimento, de abundância. E ali eu entendi, obrigado meu amigo, ali eu entendi que quem é nobre, quem é grande de alma, sabe perdoar. Eu não sei se você entrou aqui falando assim: eu tenho raiva do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu vizinho. Eu tenho raiva, eu tenho mágoa de um pastor, de uma igreja. Mas deixa eu falar uma coisa para você: aqui está cheio de corações nobres que a partir de hoje vai aprender a perdoar, liberar perdão, porque o seu coração não é lugar de sujeira, o seu coração é a habitação do Espírito Santo de Deus. Shakespeare fala uma frase muito interessante, ele fala assim: olha, o ódio e a mágoa é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Eu aprendi com meu pai sobre perdoar. E quando eu tive a oportunidade de perdoar, o Mac, eu lembro de falar com ele, falando assim: ó, essa pessoa está querendo vir congregar aqui na igreja.
E ele falou, você vai aceitar? Eu falei assim, vou, porque eu prego sobre perdão. E se Deus está me dando a oportunidade de perdoar, eu preciso perdoar, porque senão eu não vou viver o que eu estou pregando. Você precisa aprender a perdoar, porque você é nobre, porque tem nobreza no seu coração. José, quando viu seus irmãos, ele podia ter falado assim, ó, pega eles, leva lá para a masmorra, dá uma surra neles, porque eles me venderam como escravo. Não, José olha para eles e fala assim, chama aqueles rapazes lá, prepara uma mesa, que hoje eu quero honrar a vida deles. Que haja no seu coração um espírito ou uma atitude de nobreza, que você tenha uma elevação moral, seja generoso, mas que você também seja grande de alma. Olha para alguém que está ao seu lado e fala assim, perdoe, meu irmão, libere o perdão. E por último, última atitude de José, para que você possa viver os sonhos de Deus. José não abria mão da presença de Deus. Repita comigo, fala assim, eu não vou abrir mão da presença de Deus. Pessoal da mídia, coloca para mim Gênesis capítulo 39. Eu vou ler 4 versículos para você, mostrando que Deus estava com José, e vou liberar uma palavra profética sobre a sua vida em cima de cada versículo. Gênesis 39, versículo 3. O texto diz o seguinte: este percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo que ele realizava. Quando você não abre mão da presença de Deus, tudo que você coloca a mão, o Senhor prospera. Não pela sua força, não pelo seu conhecimento, mas porque a presença dele te faz prosperar. Versículo 5. Desde que o encarregou da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto na casa quanto no campo. Quando você não abre mão da presença do Senhor, a bênção está sobre a sua vida, transborda sobre aqueles que estão ao seu lado. Aquela empresa é abençoada porque você está lá, aquela rua é abençoada porque você está lá, essa igreja é abençoada porque você está aqui. Por quê? Porque você não abre mão da presença de Deus. A bênção que está sobre você transborda sobre a vida de quem está próximo de você. Versículo 21. O Senhor estava com ele e o tratou com amor leal, fazendo que o carcereiro se agradasse de José. Por causa da presença de Deus sobre a sua vida, porque você não abre mão da presença de Deus, tem uma graça e um favor de Deus sobre a sua vida. As outras empresas estão fechando, mas a sua não fecha. Estão mandando um monte de gente embora, mas você não. Não é por causa de nada que você sabe, mas é por causa da presença de Deus que atrai o favor dele junto. Versículo 23. E o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e o fazia prosperar em tudo o que realizava. Quer viver os sonhos de Deus? Não abra mão da presença. Não negocie a presença. O diabo vai te oferecer caminhos e atalhos, mas a presença de Deus tem que ser primazia na sua vida. Que você possa caminhar nessa presença, que você possa ajustar as suas atitudes, para que você viva a plenitude do sonho de Deus sobre a sua vida. O teólogo Charles Swindoll, ele fala uma frase muito interessante. Ele fala assim, olha, Deus era claramente o segredo de José. Quando alguém falar assim, eu não sei o que esse cara tem, eu não sei o que essa mulher tem, eu não sei que sorte é essa, você vai falar assim, é Deus. Ele é o segredo do meu sucesso, Ele é o segredo daquilo que eu tenho. Então eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. É Deus sobre a sua vida que vai ser claramente o segredo daquilo que você vai viver, em nome de Jesus. Fica de pé, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua casa, e eu quero declarar que você vai viver os sonhos de Deus sobre a sua vida. Mas antes disso, eu preciso fazer uma pergunta. Talvez você entrou aqui nessa noite e você nunca tomou a decisão por caminhar na presença de Deus. Ou talvez por causa da caminhada e as decepções da sua vida, você decidiu se afastar, viver a sua própria vida, viver o seu próprio sonho. Todos fechem os seus olhos, abaixem as suas mãos. Se tiver alguém que entrou nessa noite aqui e que o Espírito Santo está falando ao seu coração, e você quer hoje andar nessa presença, entregar a sua vida para Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor, aonde você estiver, você que quer aceitar a Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor, aonde você estiver, levante a sua mão bem alto que eu quero orar por você. Se tiver alguém aqui, meu Deus, quantas mãos levantadas, quantas mãos levantadas. Vou perguntar mais uma vez, fica a sua mão levantada, permaneça com a sua mão levantada. Se você está aqui nessa noite e você quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor, onde você estiver, levante a sua mão. Estou te dando mais uma oportunidade.
Glória a Deus. Eu quero fazer um pedido para você que levantou a sua mão. Se tiver alguém do lado dessa pessoa, traga ela aqui na frente, que eu quero orar por você, porque é aqui no altar que o Senhor vai liberar uma bênção sobre a sua vida. Saia do seu lugar, vem aqui na frente, você que levantou a sua mão, entregando a sua vida para Jesus. Isso não é vergonha, isso é confissão de fé pública. É aqui que você está dizendo: Jesus, eu não abro mão da sua presença, independente do que a minha família vai pensar, meus amigos vão pensar. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Os pastores já estão preparados aqui para orar por você, para abençoar você. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tem uma outra canção que fala assim, ó: e eu não quero mais sair daqui. Eu não quero. Quando você não abre mão da presença de Deus, você não quer sair desse ambiente, você não quer sair da presença. Eu não quero mais. Não é uma visitação, é uma morada. Me deixa morar em tua presença. Diga: e eu não quero. Sim, eu não quero mais sair daqui. Será que a família tem essa vontade? Você pode dizer: e eu só quero tua presença. Diga: hoje não vou pedir mais nada, e não vou te pedir. Só quero levantar pra te dizer que a tua. Eu quero orar por vocês, não por vocês ainda que aceitaram Jesus. Essa oração para vocês que vieram aqui, estão entregando ou voltando para os caminhos do Senhor. Eu quero que os pastores da casa façam, mas eu quero abençoar a sua vida. Vocês também vão receber essa bênção. Que o Senhor abençoe você em tudo que você fizer. Que você tenha uma atitude de obediência, de excelência, de nobreza, e que você não abra mão da presença de Deus. Que você viva o milagre de Deus. Que quando eu voltar aqui você possa testemunhar daquilo que Deus fez sobre a sua vida. Você vai viver os sonhos de Deus, porque hoje você está ajustando as suas atitudes em nome de Jesus. Eu quero convidar o pastor aqui, o pastor Rafael. Ore pelos nossos novos irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você ainda está aí atrás e precisa tomar essa decisão de se entregar para Jesus, de reconciliar, ainda dá tempo. Nós temos dezenas de pessoas aqui, mas ainda há uma oportunidade para você voltar para Jesus, entregar sua vida no altar. Se você quer fazer isso, corre, nós queremos orar por você. Se você pode estender suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar por dezenas de filhos e filhas que hoje decidiram fazer a melhor escolha de suas vidas. A escolha de voltar para o lar, de voltar para casa, de reconhecer que são pecadores e que não podem viver longe da sua presença. Pai, no nome de Jesus, o sangue do seu Filho Jesus que foi derramado na cruz não perdeu a validade. Ele ainda nos purifica, Ele ainda nos limpa de todos os nossos pecados. E como igreja, nós oramos para que eles sejam perdoados plenamente, completamente, e que eles vivam a partir de hoje a melhor estação da vida deles, que eles vivam a melhor temporada, o melhor tempo, em o nome de Jesus. Pai, receba-os como filhos, para a glória do teu nome, é o que nós te pedimos. Olhem para mim, a Bíblia diz que nesse exato momento tem festa diante dos anjos, e quem está fazendo festa é o próprio Pai. Essa é a melhor decisão que vocês poderiam ter tomado, a decisão de voltar para casa, de voltar para o lar e reconhecer publicamente que vocês não podem viver longe da presença de Deus. E a Bíblia diz que se tem festa no céu, aqui na Family a gente também faz muita festa.
E nós queremos celebrar esse momento junto com vocês pela decisão que vocês tomaram. Depois, nós temos um presente aqui na sala dos Novos Começos. Nós queremos pegar o contato de vocês, deixar uma lembrança, porque a partir de hoje nós queremos cuidar e fazer parte da família de cada um de vocês. Tem alguém feliz comigo nessa noite para me ajudar a celebrar, me ajudar a contar? Vamos, family! Vamos! Vamos! 1, 2, 3. Sejam bem-vindos à sua nova família. Sejam bem-vindos. Levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê abundante paz. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que você viva não os seus sonhos, mas os sonhos